Uma coincidência pode ser um sinal divino? Eu não acredito em coincidência. Eu acredito que tudo é provocado, ou no natural ou no espiritual. Nem as folhas das árvores se movem se não for por um propósito. Tudo acontece por um propósito. Deus é intencional em tudo. Ele não faz nada sem um propósito. Se Ele permite alguma coisa na nossa vida, existe um propósito por trás. Quando você coloca algo nas mãos de Deus, você tem que aguardar Ele responder. Até Ele responder, não faça nada. Observe os sinais. Um dos sinais é a paz. A paz é um dos sinais. Eu não posso me guiar apenas pela paz, mas ela é um dos sinais. Então eu acredito que tudo que nós colocarmos nas mãos de Deus e pedirmos um sinal para Ele daquilo, Ele vai responder. O nosso Deus não é omisso, o nosso Deus, ele não é mudo, o nosso Deus fala, e ele fala de diversas maneiras. Particularmente todos nós, todos os dias temos decisões para tomar. Sim. Eu posso dizer que o conjunto das nossas decisões também é o resultado da nossa vida. Então, se as pessoas começarem a pensar que tudo na vida delas tem que ser consultado diante de Deus, eu tenho certeza que o resultado vai ser positivo. Tem coisas que eu posso decidir. Eu decidi vir com esse terno hoje. Eu posso tomar pequenas decisões. Sim. Agora, decisões que envolvem minha família, decisões que envolvem meu futuro financeiro, decisões que envolvem meu destino. Quando nós oramos, Celso, para que a vontade de Deus na oração do Pai Nosso seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, nós estamos orando para que Deus, ele realize o que está no destino dele para nós. Sim. Só que tem coisas que a gente pede para Deus que às vezes não está alinhado ao destino que Ele tem para nós. Se nós meditarmos na palavra de Deus, se nós passarmos tempo em oração, se nós pararmos de ouvir as muitas vozes que estão ao nosso redor, a voz de Deus vai ser muito identificável para ti. Não só por meio de sinais, mas por meio do testemunho interior do próprio Espírito Santo dentro de ti. Os sinais, Stamp, sempre os sinais. Exatamente, os sinais estão por toda parte. Com toda certeza. Mas explica, qual é a do número 13 para o tema deste vídeo? Porque o número 13, por incrível que pareça, também tem a ver com o Botafogo. Porque 13 é o número do meu Mengão. E a história do Botafogo tem um elo de ligação com o Flamengo. Elo de ligação, Stamp. Elo de ligação. Isso é pleonasmo. Não seja tão crítica. Eu não sou professor de português. Tá certo. Continua. Vai contar aquela história do oráculo com o número 13? Não, eu já contei antes. Mas quase ninguém assiste aos seus vídeos. Conta novamente só para contemporizar. Mas eu já contei. Conta, deixa de ser chato, eu te ajudo. Tá bom. Lá vai. Quando eu terminei de lançar meu segundo livro, Os 12 Passos de Carlito, ficou uma dúvida no ar. O 12 vezes 12. Que dava 144. E o espelho do 12, o número 21. Que multiplicado por ele mesmo dava 441. E você ficava emburrado porque este fenômeno também acontece com o número 13, e só com ele, além do 12. 13 vezes 13 é igual a 169. E 31 vezes 31 é igual a 961. E eu não queria escrever sobre isso nos meus livros. Porque o 13 te remete ao Zagallo, e Zagallo te remete ao meu Flamengo. E eu não queria falar sobre o Flamengo, só sobre o Botafogo. E toda vez que você pensava sobre isso, o seu oráculo dizia: mas uma hora você vai ter que falar. Várias e várias vezes isso aconteceu, e cada vez que acontecia eu não entendia como isso iria se materializar. Até que ele insistiu para você assistir o episódio do History. E caiu a ficha de que o 13 tinha tudo a ver com o Botafogo. Porque 13 era o número de famílias dos senhores de Xibalbá. O relato contido no Popol Vuh, o livro sagrado dos maias, que conta a história da criação do mundo. E que é a transposição da cultura maia para a história do Botafofo. Sim, eu admito. Parece loucura, mas casa direitinho. E não é só isso. Segundo o relato, a mãe dos irmãos gêmeos era filha de um dos senhores do submundo. Ou seja, os senhores de Xibalbá fizeram tudo para matar os dois meninos, que no final das contas eram netos de um deles.
E até isso se reflete na história de Botafogo e Flamengo. A começar pelo primeiro jogo no estádio de General Severiano. Foi justamente contra o meu Flamengo. No dia 13 de maio de 1913. Ou coincidência da gota serena. E todos os acontecimentos ligados ao cumprimento do que foi profetizado no livro sagrado dos Maias teve ligação com o seu clube. A ressurreição naquele 3-3 em que o Zico declarou no vestiário: nós ressuscitamos um morto. E depois na final, quando após conquistarmos o título, nosso presidente Emil Pinheiro declarou: agora eu posso morrer feliz. E ele era flamenguista. Um flamenguista presidente do Botafogo. Essa foi de lascar. E tem uma coisa que é bem interessante. Essa relação do 12 com o 13 vem desde o início da nossa história. Porque veja bem, nosso clube foi pensado no Colégio Alfredo Gomes, que tem 12 caracteres, e 13 com espaço. Na aula do professor Júlio Noronha, que tem 12 caracteres, e 13 com espaço. Emil Pinheiro tem 12 caracteres, e 13 com espaço. Muito doido isso. Visto por este ângulo, o 12 caminha junto com o 13. E isso vem desde o Popol Vuh. Fala sobre a transposição das famílias dos senhores de Xibalbá para os dias atuais. Verdade, eu não falei. Aí vai então. As 13 famílias dos senhores do submundo contemporâneas. 1. Clube de Regatas do Flamengo. Implicância pura, mas vou deixar passar. 2. Rede Goebbels de televisão. Queimou as latas contendo os gols do 6-0 no dia do nosso aniversário. Além de ter boicotado sistematicamente o Botafogo durante décadas. Isso foi mesmo. 3. CBF. Boicotou o Botafogo em 1968 ao não nos indicar para a Libertadores daquele ano. Muita sacanagem aquilo, viu? 4. Ferg. Foi omissa durante o escândalo das papeletas amarelas. Nem sei do que você está falando. 5. Mídia. Não é só a rede Goebbels que boicota o Botafogo. As outras emissoras também fazem isso. 6. FIFA. Não reconheceu o tricampeonato mundial do Botafogo em Caracas. Nem vai reconhecer. 7. Abrafut, árbitros, VAR. Exemplos não faltam. Isso eu também concordo. 8. Dirigentes do próprio Botafogo. Permitir que Gerson saísse foi um erro. A venda da sede foi outro. 9. Jogadores do próprio Botafogo. Vários atletas fizeram de tudo para prejudicar o Botafogo. Um dos exemplos foi Zagallo, que após o roubo escandaloso de 1971 foi para a TV dizer que o gol do Flu foi legal. Essa birra você vai levar para o caixão. 10. Prefeitura e Governo do Rio. Boicotou o Botafogo no episódio em que ordenou o fechamento do Engenhão. Prejudicaram o Botafogo foi mesmo. Carlinhos Niemeyer queimou a lata com a filmagem do 6-0. Stamp, eu teria feito o mesmo. 12. STJD. Me fala um exemplo em que o STJD prejudicou o Botafogo. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, determinou o arquivamento do pedido de inquérito por parte do Botafogo na investigação por condutas comissivas e omissivas da arbitragem em jogos do Campeonato Brasileiro de 2023. Foi estranho demais isso. 13. Mundo Espiritual. Stamp, quando foi que o mundo espiritual tramou contra o Botafogo? Final do Carioca de 2008. Nossos principais jogadores, Michael Suel e Reinaldo, se contundiram na final contra o Flamengo no mesmo lance. Eu lembro disso. Michael Suel lançou Reinaldo e os dois caíram lesionados, prejudicando o Botafogo. Foi ou não foi uma coisa de outro mundo? Foi sim. Aquilo foi um trem muito doido. Então estes são os senhores do submundo contemporâneos, um salto temporal direto da civilização maia para nossa realidade de agora. Então o número 13 é inimigo do Botafogo, é isso? Não necessariamente. Veja, por exemplo, a final da Libertadores em 2024 contra o Galo. A final aconteceu no dia 30 de novembro de 2024. Que somado dá 13. A venda de ingressos para a final iniciou em 31 de outubro. Olha o 31 aí, 13 invertido. O placar foi 3-1 para o Botafogo. Zeros fora dá 31, é outro 13 invertido. O segundo gol do Botafogo foi marcado por Alex Telles. Camisa 13. O terceiro gol foi marcado por Júnior Santos, que tem 12 letras, 13 com espaço. Quanta coisa junta, misericórdia.
vai vendo. Mas afinal, qual o propósito disso tudo, Stamp? Eu acredito que seja para confirmar que Deus é o grande arquiteto e que os números formam essa engrenagem existencial. Essa ligação do 12 com o 13. Exatamente. Porque no final das contas, embora haja essa rixa entre Botafogo e Flamengo, eles são ligados por meio dos números. E pelos fatos históricos. Deixando uma mensagem para nós, uma pista de que os números não mentem. Só confirmam a sua teoria. De que tudo o que acontece neste contexto sugere que o futebol é só uma desculpa. E que o Botafogo é mais que um clube. É uma predestinação celestial. Um dos maiores mistérios da humanidade está aqui atrás de mim. Mengão Fogos. Mengão Flamengo, mas tem um símbolo do Botafogo. Sabe que isso aconteceu? Um casal, ele botafoguense e ela flamenguista, brigavam. Qual será o nome? Qual time nós iremos favorecer? Resolvido. Mengão Fogos, com o símbolo do Botafogo. E vende o quê? Vende fogos, é claro. Não só, mas principalmente fogos. Nasceu na década de 1970, é um sucesso até hoje. Não tem ninguém da Baixada Fluminense que não conheça Mengão Fogos. Ah, e lá dentro tem as bandeiras do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense e do Vasco. Isso que é tentar conquistar todos os corações. Qual outra loja tem um nome muito peculiar? Qual outra loja você quer que eu conte a história? Escreva aqui nos comentários. Curta, sabe, compartilhe o que tá na história. Mistério resolvido.